Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema esquelético. Então, bora lá falar um pouquinho sobre ele. O que que é o sistema esquelético? É o sistema que sustenta, né, o nosso esqueleto humano. E o que que é o esqueleto humano? Vamos ver um pouquinho sobre essa parte. O sistema esquelético ele é constituído de ossos, cartilagens, além dos ligamentos e também dos tendões. E o esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir, então, o movimento. E outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea, ou seja, a hematopoiese, e armazenamento de sais minerais, como o cálcio também. Lembrando que o osso é uma estrutura viva muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Lembrando que tem alguns casos, algumas exceções, que daí a pessoa, o indivíduo, né, não consegue recuperar a estrutura óssea, são algumas doenças, como, por exemplo, a osteoporose. Né? Por isso que a gente sempre reforça a importância de exercícios de fortalecimento, principalmente para pacientes idosos que já têm osteoporose. Né? Então, extremamente importante fazer exercícios de fortalecimento para evitar quedas, porque ao contrário, das outras pessoas, é, pessoas que possuem osteoporose, principalmente idosos, não, não têm essa capacidade de regeneração, tá? Então, quando um idoso com osteoporose ele tem uma fratura, infelizmente ele não tem como regenerar essas, células ósseas, esses tecidos ósseos, tá? Então, extremamente importante todo o cuidado, né, em relação aos idosos, né, que possuem osteoporose e também outras síndromes. Além disso, pessoal, então, o sistema ósseo, ele também vai realizar proteção de órgãos internos como coração, cérebro e pulmões. Como assim, prof? Como que o sistema ósseo vai proteger os órgãos internos? Então, qual a parte óssea, qual a estrutura óssea que vai proteger o nosso cérebro? O crânio, tá? Então, o crânio é a estrutura óssea que vai proteger o cérebro, tá? Os pulmões e o coração, a estrutura óssea que vai proteger esses dois órgãos são as costelas. Então, as nossas costelas têm como principal função a proteção dos pulmões e também do coração, além da expansão torácica, né, para realizar o processo respiratório. E também batimento cardíaco, que é extremamente importante, né, dentro dos sinais vitais. Então, mas, né, como estrutura, ah, a principal função, então, das costelas é proteção dos pulmões e do coração. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. O que que tem dentro, né, do sistema esquelético na parte da histologia, ou seja, a visão das células desses ossos. Então, a estrutura óssea é constituída por diversos tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. Lembrando que os ossos longos são formados por diversas camadas. Bom, então aqui nessa imagem vocês podem ver como é a estrutura do sistema ósseo, né? A estrutura óssea, ela tem a parte anatômica, né? Então, se pegar um osso e dividir ele ao meio, então a gente vai observar o periósteo, primeiramente, né? Que é a camada mais externa. Depois a gente vai ter internamente aqui a camada mais compacta, né, que fica mais a parte interna do osso. E aqui, logo aqui na parte central, aí vai ter a parte esponjosa. E é principalmente essa parte, na parte esponjosa, ou seja, vista milimetricamente aqui, a região do endósteo, que pessoas que têm osteoporose vão perdendo essas células, essa parte do tecido ósseo, né? Então, por isso que acaba tendo uma dificuldade, né, de regeneração tecidual, tá? Então, essas são as principais estruturas do sistema ósseo. Bom, então aqui a gente vai ter a parte do osso esponjoso, né, que é essa região aqui, que é o que eu comentei com vocês, no caso que os pacientes que apresentam osteoporose
vai ter uma perda de cálcio, principalmente nessa região ali, do osso esponjoso. Lembrando que, então, o tecido ósseo esponjoso é uma camada menos densa, e em alguns ossos apenas essa estrutura está presente e pode conter também medula óssea. Como vocês podem ver, a medula óssea já está logo aqui abaixo do osso esponjoso. Então, a medula óssea que produz as células sanguíneas, tá? Então, as células sanguíneas são produzidas a partir da medula óssea. Então, se a medula óssea, como vocês podem ver aqui, tem a medula, essa medula, né, medula óssea, por isso que ela é a mais amarelada, e aqui estão os vasos sanguíneos. Lembrando, a medula óssea produz células sanguíneas, mas em alguns casos deixa de existir e há somente medula amarela, ou seja, tecido adiposo que armazena parte da gordura. Então, as células são produzidas, né, as células sanguíneas, a partir da medula óssea, tá? Por isso é extremamente importante. Então, assim, pessoal, o esqueleto humano, ele é composto por 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser longos, curtos, planos, suturais, sesamoides ou irregulares. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um desses formatos, tá? Então, essas são as formas como eles podem se apresentar para nós. Cada um deles apresenta suas funções próprias, e para isso o esqueleto é dividido em axial e apendicular. Então, assim, o que que é axial? Já vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas eu já vou mostrar também a imagem. Então, o esqueleto axial é toda essa parte aqui central. Então, tudo que está em azul aqui é a região axial do esqueleto. E tudo que está em amarelo é região apendicular, tá? Porque é como se fosse um apêndice, né? Ou seja, partes mais livres, tá? Então, região axial é a região principal aqui, né? Que dá sustentação para o nosso corpo. E a região apendicular são as partes mais livres, os movimentos mais livres, que vou falar para vocês também na aula sobre as articulações. Aí, assim, pessoal, aqui estão os ossos em relação à sua classificação e também a sua forma. Então, como vocês podem ver, os ossos eles são classificados em ossos curtos, ossos longos, ossos laminares e ossos irregulares. O que que são os ossos curtos? São os ossos pequenos, são os ossos menores, né? Como vocês podem observar aqui, ó, nessa primeira imagem, aqui estão os ossos das mãos, né? Os ossos curtos das nossas mãos. Então, são pequenos ossos que se encaixam, né? Sendo considerado, então, como os ossos curtos, porque são pequenininhos, mais pequenos e mais achatados, talvez, né? Posso dizer. Então, são os ossos mais curtinhos, são os menores, tá? Aí aqui nós temos os ossos longos, então, considerando que esse aqui é o osso fêmur, então, o nosso fêmur, que é o osso das pernas, que vai ligar a região das coxas com o quadril, é o maior osso que a gente tem, né, o osso mais longo em relação a tamanho. Aí aqui, ó, nós temos também os ossos laminares. Por que que eles são laminares? Por que que tem essa nomenclatura? Porque eles simplesmente se encaixam, tá? Como aqui são os ossos do crânio. Então, esses são os ossos do crânio que realizam esse encaixe entre eles, né? Então, por ter esse encaixe, eles são considerados como ossos laminares. Então, assim, aqui, por mais que seja só, né, o crânio, são vários ossos, né, que estão encaixadinhos um no outro aqui, através dessas linhas, como vocês podem ver, que são as suturas, tá? As suturas dos ossos do crânio, beleza? Então, ai, eu sou encantada nessa parte aqui das vértebras pelo seguinte, ó, aqui, como vocês podem ver, podem observar que ele é irregular porque ele não tem um formato específico, né, diferente dos outros ossos. Mas ele é fantástico, né? Parece uma engenharia isso aqui. Essa parte, como vocês podem ver, é a parte mais esponjosa da vértebra da coluna. E, como vocês podem observar, ela parece até uma saboneteira, né? Por quê? Por que que ela tem esse formato? Porque logo nessa parte aqui, que parece uma saboneteira, que vai ficar o disco articular, os discos intervertebrais. Então, nessa parte aqui, que parece uma saboneteira, ficam os discos intervertebrais, ou seja, os discos que vão separar uma vértebra da outra sem causar impacto, sem causar atrito
de uma forma que permita executar movimentos de flexão e extensão. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Aí, aqui, essas garras que vocês podem observar, por que que tem esse formato de garra? Porque como tem o encaixe das vértebras, então elas ficam encaixadinhas uma na outra, para permitir, então, a parte dos movimentos de flexão e extensão da coluna, né? Toda a coluna. Então, elas se encaixam. E esse buraquinho aqui do meio, pessoal, que vocês estão observando, das vértebras, isso aqui isso aqui, essa é uma das vértebras da coluna, tá? Então, por ela, tem todas essas estruturas que eu comentei com vocês. Além de que, exatamente aqui nesse buraquinho que vocês estão observando, passa por aqui a medula espinhal, certo? Então, uma das funções da coluna vertebral é a proteção da medula espinhal. Como eu já comentei com vocês, o esqueleto axial, né, os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próximo da linha média, que é então o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são a cabeça, que é o crânio e os ossos da face. Então, o crânio e todos os ossos da face aqui. Então, aqui está a região do crânio e aqui estão os ossos da face. Coluna vertebral e vértebras. Então, toda a coluna vertebral é o conjunto dessas vértebras, tá? Então, a coluna está aqui, montadinha, como se fosse um Lego. E as vértebras aqui, ó, uma encaixadinha na outra, certo? Então, o conjunto dessas vértebras forma a coluna. Tórax, tórax é formado pelas costelas, né, a região dos arcos costais, e o osso externo, que é esse ossinho aqui bem no meio das costelas, que é onde vai ter a proteção do nosso coração, né? O crânio é uma caixa óssea que tem como função proteger o cérebro e os órgãos do olfato, da visão e da audição. Ele é formado por 28 ossos. É um dos componentes do sistema esquelético da cabeça e está localizado na parte superior do corpo e unida ao pescoço. Quais são as funções do crânio? Abrigar e proteger o cérebro e os órgãos da sensibilidade da cabeça, proteger os nervos e vasos sanguíneos, permitir a passagem de ar e alimentos através das aberturas existentes, ou seja, quando a gente vai realizar o processo de mastigação, né? Então, a mastigação é, é um dos processos da alimentação, né? Então, precisa dessa abertura para que haja a trituração do alimento, né, no processo da mastigação, tá? Então, uma das principais funções da região do crânio. E, considerando que, pela classificação dos ossos, o crânio, ele é classificado como um osso pneumático. Por que que ele é pneumático? Porque ele contém ar no seu interior com espaço vazio, né? É só lembrar de pneu, pneu de carro, né? Então, o pneu de carro, ele contém ar. Então, nosso osso do crânio, ele também é pneumático, né? Então, ele também contém um ar dentro dele, né? Não é igual ao pneu, mas contém um ar dentro dele. Por que que ele precisa desse ar? Para proteger o cérebro de qualquer atrito, de qualquer impacto. Por isso que é muito comum. Quem nunca bateu a cabeça quando era criança, ou continua batendo depois de adulto, né? Às vezes não vê a porta, às vezes sai distraído, né? Então, quantas vezes a gente não bate a cabeça sem querer, né? Quando a gente era criança, então, quantas vezes não dava pirueta e caía e batia a cabeça na parede e fazia aqueles galo, o famoso galo, né? Conhecido como galo na cabeça. E não chegava a fraturar. Por quê? Porque tem o crânio, ele tem essa formação muito mais resistente do que os outros ossos. Então, por ser pneumático, ele consegue resistir a alguns impactos, não todos, tá? Lembrando que, por exemplo, em casos de acidente com moto, acidente com carro, quedas, quedas de nível mais alto, é, enfim, a gente acaba vendo uma situação que acaba sendo mais grave, né? Que é quando ocorre o TCE, ou seja, o traumatismo crânioencefálico, tá? Então, quando vocês pegarem
pacientes, né? Quando vocês forem atender pacientes que sofreram com TCE, vocês já vão lembrar que é um traumatismo da região do crânio, né? Crânio, ou seja, ocorreu fratura de crânio, prejudicando, então, a parte cerebral, por isso encefálico, tá? Então, esse é o único caso de situação que ocorre, né, com maior gravidade em relação à perda óssea do crânio, certo? Então, assim, pessoal, em relação às partes do crânio, vamos voltar aqui um pouquinho na imagem para vocês memorizarem. Então, nessa região aqui da testa, essa região da testa, ela é denominada como região frontal, tá? Logo ao lado da região frontal, nós vamos ter aqui a região parietal. Então, a região parietal ela vai começar, na verdade, um pouquinho aqui mais para cima. É que toda a parte da testa é região frontal. Mas onde fica aqui a divisão do nosso cabelo, já começa toda a região parietal. Então, tem dois lados parietais, tanto parietal do lado esquerdo como do lado direito, tá? Região parietal. Aí, próxima à nossa orelha, vai ter aqui a região temporal, tá? Próxima região da orelha. Ahn, Aí, aqui, ó, a região zigomática, que é bem a região próxima à região do sorriso, do riso, fica entre o riso e a parte dos olhos, o orbicular dos olhos, né? Então, aqui é o ossinho zigomático. Aí, aqui nós temos os olhos, como vocês podem ver, os olhos não têm a região óssea, né, da parte dos olhos, mas a parte interna, aí vai ter os ossos, a parte lacrimal, né, os ossos lacrimais, e o processo etimoide, bem na parte interna do crânio. Logo abaixo, então, daí a gente vai ter a concha nasal inferior, essa região aqui, certo? Daí tem o ossinho esfenoide também, que fica logo atrás também ali da parte dos olhos, né, abaixo um pouco da região temporal, mas na região mais interna. Aqui o maxilar, que é a parte de cima dos dentes, né? A maxila. E o vômer, que fica entre a maxila e a concha nasal inferior. A região e a região da mandíbula, né? Que é onde ocorre, então, o processo de trituração em conjunto com a maxilar, trituração dos alimentos, aí entra a galerinha de odonto, o pessoal de odonto aí, né? Que tem um estudo muito mais detalhado dessa área aqui, que é extremamente importante, certo? Aí, assim, voltando aqui para a região das suturas, então, em relação à divisão também do crânio, nós temos também as suturas. Então, as suturas, como eu comentei com vocês, são essas junções das lâminas do crânio, né? Ou seja, das partes do crânio. Ó, como eu comentei com vocês, lembra que eu falei que a região parietal é a região que divide ali o nosso cabelo? Se bem que o meu usa um pouquinho mais pro lado. Mas, enfim, aqui, ó. Essa região aqui, né? Essa região toda é a região parietal. Então, nessa imagem aqui, é um crânio, né? Visto nesse sentido. Então, é como se a- no caso aqui está a região da testa, da região frontal. Então, logo aqui acima vai ter as suturas. Então, sutura coronal e sutura sagital, que é a linha do cabelo, tá? E aí, sutura lambdoide, que é a região aqui da parte occipital, ou seja, região posterior aqui do crânio, certo? Então, bora lá. As suturas cranianas são articulações que permitem a mobilidade aos ossos do crânio, além de servir para ligar um osso ao outro. Vou comentar um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral. Então, assim, pessoal, como eu comentei com vocês na aula passada, sobre as divisão anatômica, as partes do corpo, então, assim, a nossa coluna, ela é extremamente importante para nós, né? Por quê? Porque é ela que vai permitir o movimento do andar, do caminhar. Então, se nós temos qualquer alteração postural, essas alterações já começam a comprometer a nossa mobilidade para executar as tarefas do dia a dia. Então, assim, a coluna
é a principal parte do nosso corpo responsável pelo movimento, tá? Quando eu falo movimento, são todas as coisas que a gente faz durante o dia, seja levantar da cama, seja andar, se arrumar para sair de casa, para ir tomar banho, para ir pegar ônibus, e, enfim, andar, caminhar, sentar, levantar, tá? Fazer atividade física, subir escada, descer escada. Então, tudo que a gente precisa, todas as atividades diárias, a gente precisa estar com a coluna em dia, porque senão a gente não consegue executar os movimentos básicos, né? Então, por isso é extremamente importante cuidar da coluna. Como? Alongando, principalmente alongando, fortalecendo, alongando, mas qualquer exercício? Não. Bom, aí precisa consultar, né, o seu fisioterapeuta para ver bem certinho quais exercícios são indicados e quais não são, né, dependendo da situação da avaliação da coluna. Então, assim, a nossa coluna vertebral, ela vai apresentar 7 vértebras cervicais. Então, como vocês podem ver aqui, nessa região cervical, então, são 7 vértebras principais, certo? Então, 7 vértebras na região cervical, 12 vértebras na região torácica, que vem logo abaixo aqui da região cervical. Então, logo abaixo da região cervical, já vai ter a região torácica. Então, na região torácica, nós temos 12 vértebras torácicas. 5 vértebras na região lombar, que vem logo em seguida, né? Logo depois da região torácica, já vai representar aqui a região lombar, 5 vértebras lombares. 5 vértebras sacrais, também na região sacral, e que é essa região aqui, né? Então, região lombar é essa região aqui. Região sacral é toda essa região aqui do nosso quadril. Então, essa parte aqui, que parece um encaixe, é o nosso quadril. Então, no nosso quadril também tem vértebras, né? 5 vértebras menores. E logo abaixo do nosso quadril, né? Na região do cóccix, que é próximo aqui da região também dos é, órgãos genitais, né? Então, nessa região, nós temos, né, no nosso corpo, 4 vértebras coxígeas, certo? Então, essas são as principais divisões da coluna vertebral. Então, assim, pessoal, se um dia vocês forem fazer algum exame de raio-x, algum exame na ortopedia, na fisioterapia, vocês sempre vão observar que no resultado do exame, o médico ortopedista, ele sempre vai colocar o resultado de acordo com a vértebra, cada uma das vértebras que foi avaliada. Então, ele vai dizer assim, a partir da vértebra C1, C2, C3, C4, C5. Ou paciente apresenta diminuição de massa óssea, de densidade óssea, na vértebra lombar L4, L5, que é o que a gente mais vê que tem desgaste, né? Porque é a que a gente mais usa em relação a sentar, levantar, a suportar o peso do corpo, é a vértebra L4, L5. Então, as vértebras L4, L5, por que L4, L5? Porque é a quarta e a quinta vértebra da região lombar. Isso que quem tem alteração das vértebras lombares costuma sentir muita dor e desconforto e dificuldade para executar os movimentos como sentar e levantar, né? Então, é muito importante, né, procurar realizar exercícios de alongamento para não precisar fazer nenhum tipo de cirurgia, né? Enfim, não ficar com a mobilidade prejudicada. Acontece, como eu comentei ali agora, em relação à descarga de peso, quando tem um esforço maior, né? No caso, um peso maior, ah, entre essas vértebras, seja por obesidade, seja por questão de idade, por sedentarismo, por má postura, por trabalho repetitivo, né? Então, é muito comum a gente observar em pessoas que acabam desenvolvendo lesões por esforço repetitivo nas vértebras L4, L5, que são pessoas que trabalham com logística, com carga, com mulheres que trabalham como diarista, como professores de educação infantil, eu vejo muito isso, professoras se queixando para nós na parte da físio, né, de hérnia de disco, certo? Por ter que carregar as crianças o dia todo. Então,
A gente faz toda uma educação postural para essas professoras, para se cuidarem em relação a como levantar a criança, como segurar a criança da forma correta, para não desgastar a coluna, né? Então, tem que se abaixar. É mais demorado, mas tem que se abaixar, porque senão desgasta a parte do disco intervertebral, que é o que leva à hérnia de disco. Então, assim, aqui está toda a nossa região da coluna. Lembra que eu falei para vocês que eu mostrei as vértebras? Olha como elas são lindas, gente. Elas se encaixam assim perfeito. Ai, eu sou apaixonada por coluna. Elas se encaixam perfeitamente uma na outra, né? Então, assim, aqui estão todas as vértebras da coluna vertebral. E entre essas vértebras, como vocês podem observar aqui, ó, tem os discos, certo? Ou seja, são essas partes mais, como se fossem gomas, umas gominhas, né? Um exemplo assim, né? Elas parecem umas gominhas porque vão dar essa estabilidade para que não ocorra o atrito entre entre outras vértebras, né? Então, elas fazem essa proteção, fazendo com que o peso da coluna não prejudique em relação às vértebras que estão abaixo ou acima, né? Então, é toda uma estrutura para que haja um movimento de flexionar a coluna e estender a coluna, né? Ou seja, levantar, sentar, se alongar, fazer exercícios e tudo mais.